Ministro, eu queria citar um outro caso envolvendo o governo anterior, que a gente tem mostrado em algumas reportagens publicadas desde a semana passada, que é uma suspeita da Polícia Federal de desvios de recursos públicos do Palácio do Planalto para o pagamento de despesas pessoais da primeira-dama Michele Bolsonaro e de pessoas ligadas à família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há alguma investigação da CGU sobre esse tema? Cabe a atuação da CGU nisso? Como é que a CGU está acompanhando esse assunto? Eu acabei de mencionar para vocês aqui um pouco aquela situação em que eu considero que a CGU está melhor posicionada para investigar determinadas condutas do que outros órgãos e que a gente tem que priorizar isso. Aqui tem uma investigação na Polícia Federal, acho que a polícia já está conduzindo isso. O Tribunal de Contas tem também acórdãos sobre questão de pagamentos. A CGU não tem uma competência explícita sobre o cartão corporativo. Explícita não, ela não tem uma competência para investigar o cartão de pagamento do presidente da República. Dito isso, de novo, se houver identificação de servidores públicos que atuaram dentro desse enredo e que têm que ser responsabilizados, aí sim é papel da Corregedoria da CGU investigar, individualizar essas condutas e punir esses servidores. Existe, por exemplo, a suspeita de envolvimento da Codevasf, né? A CGU tem investigações nesse sentido? Como é que está isso? A CGU ela tem relatórios de auditoria feitos sobre a Codevasf, também que começaram a ser feitos no ano passado. Alguns deles já foram publicados. E esses relatórios, eles são relatórios que identificam possíveis problemas na execução de obras da Codevasf, principalmente obras de asfaltamento feitas pela Codevasf. Alguns desses relatórios já estão públicos, então, por exemplo, obras que o asfalto, você contrata um asfalto de 7 centímetros, o asfalto é feito com 4 centímetros e ele já está numa situação de degradação, inclusive com erros na própria fiscalização sobre essas obras. Tudo isso foram apontados nesses relatórios. Agora a gente tem que lidar com a gestão de consequências disso, né? Tanto com a Codevasf, deles aprimorarem os mecanismos de controle aqui em Brasília sobre as suas superintendências e sobre a execução dessas obras. A gente está fazendo esse trabalho, vamos inclusive construir e ajudar a Codevasf a implementar um programa de integridade bem mais rígido e robusto. E também, nesses casos, fazer a gestão de consequências da perspectiva das pessoas físicas, servidores, eventualmente, que tenham cometido algum ilícito. Porque a Codevasf, desculpa, que a Codevasf, ela vem no noticiário de várias formas e aí também vem nas discussões da governabilidade do presidente Lula, com muitos aliados olhando para ela, para os cargos que existem nela, né? Aí no meio dessas negociações, assim, o senhor como ministro da CGU vai ali no presidente Lula e fala: presidente, antes de o senhor dar para um aliado, espera que ali tem problema? Não. Até porque, assim, obviamente que se eu identifico claramente uma situação, né, a CGU identifica claramente uma situação problemática, as nomeações passam pela CGU. Uhum. Né? Então, se tem alguém respondendo, se tem alguém com algum tipo de... Passam não no sentido de... o processo de nomeação tem uma etapa que passa pela CGU. E se nesse processo a gente identifica algum problema, a gente tem obrigação de avisar. Claro. Né? Mas eu também não posso pré-condenar ninguém. Né? Assim, a gente estava falando aqui, inclusive, de situações como essas. A gente não condena antecipadamente ninguém. E agora, a gente não deixa de fazer o nosso trabalho em nenhuma estatal, em nenhum lugar da esplanada por conta de uma eventual preocupação política. A CGU vai fazer o trabalho dela. Isso vocês não tenham dúvida disso.